A gente estava falando agora há pouco, um pouco recuperando todos os pontos que a gente abordou. A gente falou sobre bastante coisa, bastante assunto na primeira entrevista. Um dos pontos que a gente comentou é justamente sobre a ideia do ponto de vista da comunicação, né, do One Voice. E as dificuldades e também o tipo de... Como é que vocês afinaram o discurso para a imprensa e esses diálogos. Bom, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu queria te ouvir um pouco. Nesse momento, agora em 2017, a gente teve uma nova mudança de gestão, né? Na primeira oportunidade, na primeira entrevista, você contou um pouco como é que foi a mudança de governo, né? Para o governo Dilma, para o governo Temer, e todos esses diálogos com as 3 esferas de governo. E agora em janeiro a gente tem uma nova prefeitura, né? O prefeito Crivella, com também uma nova equipe de comunicação. Queria saber como é que foram os diálogos iniciais, enfim, entre o comitê, né, e a nova prefeitura. Bom, essa vai ser uma resposta bem rápida, porque não teve diálogo algum. Não teve diálogo? Nenhum. Nós não sabemos nem o nome da pessoa que cuida de comunicação da nova gestão. De certa forma, isso explica a pancadaria que a gente está sofrendo por conta do legado, porque por falta absoluta de gestão, de comunicação e de disponibilidade para comunicação, o Parque Olímpico ficou largado até a Globo fazer uma reportagem que vinha de encontro a tudo que a imprensa negativa queria, quer dizer, o legado largado. E aí a Globo sai com uma matéria, Fantástico sai, jornal... E aí agora The Guardian saiu, New York Times deu na capa, enfim, todos os grandes jornais do mundo deram uma matéria que veio do vácuo de comunicação da nova gestão. A questão do One Voice, ela tem um elemento de medo. O aglutinador é o medo de que um conte uma história do outro. No ambiente governamental, o One Voice é uma expressão de hierarquia. Quando você senta para fazer um One Voice, o governo federal manda e as outras esferas estaduais e municipais seguem. No nosso caso, como tinha um elemento Comitê Olímpico Internacional e o elemento esportes, a gente teve a sorte da gente coordenar o grupo de comunicação e a gente impor as regras do One Voice, que eram mais ou menos simples, era só ligar para todo mundo, mas o fato de a gente estar lá quebrou a hierarquia do governo federal. Quando houve a troca do governo Dilma para o Temer, o governo Temer foi bem sensível ao problema e bem esperto. O governo Temer está tendo várias dificuldades na área de comunicação, mas eles foram muito espertos. Eles falaram, não vamos mexer em time que está ganhando. Vocês toquem, avisa a gente. A única coisa que o governo Temer pediu foi um sinal de alerta com tempo para eles reagirem caso acontecesse alguma coisa. A gente dava os sinais de alerta e eles invariavelmente ficaram contentes com as nossas reações. Então, tem um alerta aqui, nossa linha de ação é essa. Eles toparam, não tiveram nenhuma intervenção. Mas a transição de prefeituras foi fatal para a reputação do legado público, principalmente do legado esportivo. Vai demorar um tempão para a gente conseguir desarticular essa percepção do parque abandonado. E no caso do Maracanã, a omissão é estratégica. Então o governo do estado ficou quieto por 2 motivos. Primeiro, porque planeja um dia entrar na justiça contra o Odebrecht. Então não queria gastar cartucho. E segundo, porque a Rio 2016 se apresentou e toda a defesa do Maracanã eu que fiz, meio na guerrilha ali. Então, também apanhamos no Maracanã, mas conseguimos no final ter uma coisa mais ou menos equilibrada porque tinha a percepção do Odebrecht. Agora, é muito engraçado porque, assim, a vítima da imprensa negativa sempre encontra todo tipo de fantasma para dizer, olha, isso é a imprensa e tal. E é difícil comprovar quando a imprensa está agindo realmente de uma forma, a partir de uma realidade distorcida. E no caso do Maracanã foi muito engraçado. Apesar da fonte ser uma empresa responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que tinha pedido desculpas públicas pelos malfeitos na área de comunicação e de compliance, a mídia seguiu o que o Odebrecht falou o tempo inteiro.
Então, assim, você tem de um lado um comitê que realizou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que todo mundo assistiu. Os mais baratos da história, foram todos muito bem, blá, 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 blá. Do outro lado, uma empresa que, se fosse pessoa física, estaria na cadeia. Como é pessoa jurídica, não podia estar. A mídia esportiva acreditou mais nessa fonte, entre aspas, a fonte bandida, do que a fonte que tinha um crédito ainda. Mas, enfim, sem dúvida nenhuma, a crítica ao legado esportivo abandonado no Parque da Barra é uma ausência de comunicação da prefeitura nova, da nova prefeitura, que, de certa maneira, não se posicionou de forma alguma sobre os jogos, nem vou evitar elefante branco, vou pagar, nada, não se pronunciou. E na questão do Maracanã, o Estado se omitiu de propósito. Então, mas a nova prefeitura, né, a gestão Crivella, não procurou o comitê para tratar da questão do legado olímpico? Nada. Nada. Não procurou e quando foi procurada não reagiu. Agora, e essa gestão do Parque Olímpico? Posso fazer uma correção rápida? Claro. É mais amplo, o termo legado olímpico é mais amplo do que o termo que você está se referindo. O problema que a gente tem é no legado esportivo. O legado olímpico está claro. Tem o metrô, tem o Boulevard Olímpico, tal, não sei o quê. E é o problema do legado das instalações olímpicas, porque também tem um legado esportivo em preparação de atletas, em material esportivo que a gente doou e a coisa está mais ou menos em ordem. Foi o legado das instalações olímpicas. E esse legado das instalações olímpicas, ele já tinha sido entregue à prefeitura? Já. Então, de fato, a responsabilidade por gerir aquele espaço ali do Parque Olímpico, por exemplo, era da prefeitura. É engraçado porque a gente discute esse assunto com base na entrega, né? Então, você já entregou para a prefeitura, então era um problema da prefeitura. E quando a gente é procurado pela imprensa, diz... quem não é do ramo, a primeira coisa que tenta dizer é o seguinte: não, já entregamos, né? Tira a mão, não é o meu problema. Toda essa discussão poderia ser resolvida mais fácil numa questão legal existente. Existe uma lei bem clara que proíbe a pessoa ficar com bem público além do prazo de concessão. Então, a gente devolveu para a prefeitura, primeiro porque é um bem público, pertence a ela. Segundo, porque tinha acabado o nosso prazo de concessão. A gente é obrigado a devolver. Você não pode ficar de posse de um bem público além do prazo que a lei te permite. Senão você está usufruindo bem errado. Tem uma outra lei que diz o seguinte: você não pode auferir lucro ou nenhuma vantagem financeira em cima de um bem público. Então, a prefeitura, para entregar o Parque Olímpico, todo mundo diz assim: não, por que está desse estado? A prefeitura não conseguiu entregar. Qualquer pessoa que for atuar naquele Parque Olímpico, e tem que ser uma empresa privada, porque a prefeitura não tem agilidade para cuidar disso, não tem uma estrutura de parques, ela vai oferir algum lucro. Vamos você contratar uma empresa de manutenção de legado olímpico. Ela vai lá, vai cuidar de tudo, vai deixar bonitinho e vai dar um jeito de ganhar o seu dinheiro. Ou ela recebe da prefeitura, ou ela vende ingresso, ou souvenir e recebe aquilo. De qualquer forma, ela vai ganhar um pouco mais do que ela gastou. E a diferença é o lucro dela. A lei proíbe que alguém tenha lucro com bem público. Então, para que uma empresa tenha acesso a administrar o parque, ela tem que ganhar uma concorrência. A prefeitura Paes fez a concorrência, mas por conta da crise ou dos termos da concorrência, ninguém se inscreveu. Então a prefeitura não teve como entregar o parque. E a segunda aí trocou a prefeitura e essa prefeitura não está ligada e não fez a outra concorrência. O governo Paes, no apagar das luzes, deixou uma parte do Parque Olímpico para o Ministério dos Esportes. Se não me engano, as cariocas 1, 2 e 3 ficaram com o Ministério do Esporte, para tentar salvar a pele. Mas a retirada da Arena do Futuro, do Parque Aquático, não aconteceu. E você está acompanhando, não tem um pouco perspectiva em relação a essa solução, né? Imediata não. Pelo que eu acompanho Imediata não. pela imprensa, não tem. Eu acho que a recuperação do parque
como legado e tal, deve acontecer por conta do Rock in Rio. Quando for o Rock in Rio. Não sei se o Rock in Rio é agosto ou setembro. Ou até outubro. No segundo semestre. Porque o Rock in Rio vai acontecer lá. Dentro do Parque Olímpico. Da Barra. Eu tinha entendido que seria no Rio Centro, mas não, né? Não, é no Parque Olímpico. Em relação ao Maracanã, aproveitando, né, essa deixa, um pouco também queria te ouvir para deixar registrado aqui o que se passou no Maracanã, como é que foi, como é que você deu essa entrega do Maracanã pelo Comitê Rio 2016. Acho que é uma boa oportunidade de a gente conversar Maracanã. um pouco mais. Quando o Maracanã foi colocado para a sessão pública, os principais clubes do Rio na época, Flamengo e Fluminense, fizeram um projeto para pegar o Maracanã. Em cima da hora, a Odebrecht veio por fora e ganhou. Usou toda a influência federal que ela tinha na época e ganhou o Maracanã dos clubes. Aí quando começou a preparar, ela ia construir um grande estacionamento onde é o Célio de Barros, ia reformar tudo e começou. Aí teve uma grita muito grande na imprensa esportiva por causa de um grupo pequeno de atletas, uns 20 atletas que treinavam no Célio de Barros. Onde vão treinar? Não sei o que. E teve uma gritaria média da galera que corre ali em volta do Maracanã, vai destruir, e o governo Sérgio Cabral voltou atrás e falou: Célio de Barros não. Aí a Odebrecht fez as contas e as contas dela não fechavam com o lucro que ela queria ter. A partir dali, ainda o governo Sérgio Cabral, com o governador Sérgio Cabral, começou a azedar e a Odebrecht começou a tentar devolver. E ela começou a tentar, ao mesmo tempo, fazer economias de qualquer escala para se livrar daquilo. Tanto fez que, poucas semanas antes do início da nossa concessão, ela demitiu todos os funcionários do Maracanã. Esses funcionários constituíram uma empresa chamada Binário. E nós contratamos a Binário para administrar o estádio. Isso foi quando? Junho, mais ou menos junho. Então, realmente, já bem próximo dos jogos. Né? Talvez um pouco antes, talvez maio. Por aí. A gente pegou a Binário por quê? Porque era uma empresa que os funcionários conheciam profundamente o Maracanã. E aí começamos a tocar. Um mês antes a gente descobriu que o teto do Maracanãzinho tinha sérios problemas. Então a gente reformou o teto do Maracanãzinho. Na prática a gente reformou o Maracanãzinho inteiro. Isso foi uma verba que saiu do orçamento da Rio 2016. Do orçamento de recursos privados da Rio 2016. A gente reformou o Júlio Delamare, mas a verba do Júlio Delamare, Maracanãzinho mais ou menos 11 milhões. Júlio Delamare mais ou menos 9 milhões. A verba do Júlio Delamare os fundos vinham de um programa Amigo dos Jogos, um programa de isenção de fundo de garantia. Deixa eu pegar mais água. De isenção de ICMS. Reformamos, enfim. Quando estava acabando o nosso período de concessão, o Flamengo tinha um jogo crucial contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo queria o Maracanã. Aí fizemos um acordo com a prefeitura, com o governo do estado, com a Odebrecht, todo mundo, e saímos uma semana antes e cedemos o Maracanã para o Flamengo jogar. Aí a gente começou a negociar com a Odebrecht, que curiosamente na imprensa esportiva é chamada de concessionária. Não é chamada de Odebrecht. Então parece que você está lidando com uma empresa idônea ou isenta. Aí não queremos receber, tem que fazer muita reforma e tal. Aí os nossos advogados vieram dizer o seguinte: nós temos que devolver. A lei proíbe você ficar com bem público. Então, fizemos uma vistoria comum, governo do estado, Odebrecht, Rio 2016, constatamos o que precisava ser consertado, R$420 mil, tal, botou uma lista no acordo e devolvemos o estádio. No dia da devolução, a Odebrecht não apareceu. E vocês devolveriam a verba, não os consertos feitos? Ou os reparos? A gente faria os reparos. Não seria o dinheiro Não, entregue? a gente faria os reparos. Fará os reparos na prática. Então, a concessionária da Odebrecht discutiu tudo com a gente, fez a vistoria com a gente um dia antes, no dia ela não apareceu para assinar, a gente devolveu o estádio para o dono, que é o governo do estado. Porque a gente não poderia ficar com o bem público. A Odebrecht largou o estádio.
usou o fato da gente ter devolvido com alguns reparos para dizer, olha, não consideramos que resolvemos. E largou o estádio. Quando chegou em dezembro, depois do jogo do Zico, porque o Flamengo jogou lá 3 vezes, o Vasco jogou 2 e o Zico jogou. O que prova que o Maracanã estava em ordem. Senão os times não poderiam ter jogado lá. Tem uma jornalista que mora em frente ao Maracanã e ela tem um blog de futebol e de Maracanã. Ela começou a notar que o Maracanã ficava escuro. Aí deu uma nota, os helicópteros começaram a ver que o Maracanã estava desligado o tempo inteiro. E com essa, a Odebrecht simplesmente desligou a luz para não gastar. E com isso matou o gramado, que o Flamengo tinha comprado por R$280 mil para fazer os jogos. E deixou o Maracanã destruído. Só que a Odebrecht cometeu um erro, que é o seguinte, ela continuou pagando um guarda. Pagou um guarda só. Se você faz qualquer coisa na propriedade, a posse é sua. Então ela manteve a posse do Maracanã, mesmo dizendo para a mídia esportiva que a gente tinha deixado o Maracanã em condições precárias. E é engraçado, a mídia esportiva é muito passional com relação ao Maracanã. Então eu conversei com uma jornalista muito importante desse ramo, a Marluce Martins. Ela falou para mim, não, mas e a etiqueta com o número do assento? Tá fora de ordem, como é que... Eu falei, Marluce, você vai no Maracanã todo domingo. Quem senta em assento marcado no Maracanã? Não, mas tem que estar marcado. Eu falei, se está marcado, você chega no estádio, está no assento B27, sentado no seu assento tem o chefe da torcida uniformizada do Vasco. Quem vai tirar ele de lá? Então, assim, mesmo para itens que não fazem a menor diferença, como a marcação dos assentos, a empresa esportiva considerou-se ultrajada. E a lógica de a Rio 2016 não corrigiu tudo, então não consideramos o estádio entregue, é uma lógica rala, mas funcionou com a mídia, pela paixão da mídia em torno do estádio. A Odebrecht ficou até meados de dezembro, quando a Justiça do Rio falou, não, a responsabilidade é dela, eles têm que assumir, têm que consertar e têm que pegar. Uma liminar, primeiro uma liminar que depois foi confirmada. Então, o Maracanã, ele não é um elefante branco, ele foi deixado pela Rio 2016 em condições de jogos. Quem acompanhou as cerimônias e as provas olímpicas ali viu que o Maracanã estava lindo, mas ele caiu, ficou preso no imbróglio da concessionária. E agora é engraçado, porque o Flamengo está numa concorrência com um grupo francês, tem outro grupo francês. Tá? O Flamengo vai a público e diz que se ele perder, ele não joga mais no Maracanã. Então, assim, ele vai a público para alterar a concorrência com uma declaração. Uma declaração de que o Flamengo não joga mais lá pode influenciar quem vai otorgar a vitória na concorrência. E isso é considerado normal. O Flamengo, para a imprensa que cobre esse tipo de assunto, que é a esportiva, que é bem passional, o Flamengo tem direito de não jogar no Maracanã se ele perder. Ou ele ganha, ou ele leva a bola embora. Então, uma grande parte da discussão em torno do Maracanã foi por conta dessa paixão futebolística da mídia esportiva e por conta de um exercício da Odebrecht de vazar notícias e a imprensa, enfim, curte notícias sobre o Maracanã. E essa questão dos times terem comprado o gramado, né? O gramado era um dos itens que cabia Rio 2016 Não. reparar? Não. Os times compraram o gramado pelo seguinte motivo. A gente entregou o estádio antes, lembra que eu te falei? Uhum. Com um gramado plantado. Só que ele foi plantado, enfim, a gente ia devolver no dia 30 de outubro, eles jogaram lá no dia 20 de setembro, alguma coisa assim. O nosso gramado que a gente tinha plantado, você pode comprar semente, grama filhotinho ou um gramado pronto. A gente comprou grama filhotinho. Então ia crescer até a hora da gente entregar o estádio. E o Flamengo precisava jogar lá. Então o Flamengo botou um gramado pronto e jogou. Mas esse era um dos itens que vocês já tinham... Não era um dos itens que a gente estava devendo. Vocês já tinham cumprido, né? Já. Imagino também que por conta das cerimônias, né, da cerimônia de encerramento, o gramado tenha sido como em qualquer evento que é feito no Maracanã. Sim, mas a gente tinha um gramado fora. A gente tinha uma fase... Porque a cerimônia... Assim, a troca de gramado é um procedimento comum. Comum, demora 2 dias.
O gramado, a gente fez a cerimônia de abertura e um dia depois tinha jogo lá. 2 dias depois. Então a gente tinha uma fazenda, tinha um gramado inteiro plantado numa fazenda. Então quando acabou a cerimônia de abertura, na manhã seguinte a gente botou o gramado novo para usar nos jogos. Quando acabou a de encerramento paralímpica, a gente começou a trocar o gramado. E atualmente, como é que está esse impasse com... Não há impasse, o Maracanã foi devolvido para o dono, que é o governo do estado. A gente tem o compromisso e a obrigação de pagar R$420 mil em reparos para a Odebrecht. E o resto, todo o estrago feito no Maracanã, a Odebrecht que tem que pagar. E já tem previsão de quando vocês vão fazer esses reparos, Mário? Não, porque a gente não teve acesso ao estádio ainda, mas a gente está pronto para fazer. E esse acesso ao estádio... A Odebrecht tem várias negociações paralelas com a gente. E ela usa isso, então não tem muito caminho. A Odebrecht que está aqui na vida real no Maracanã se comporta como a Odebrecht que teve que pedir desculpas. Eles são super bullers e tal. Então ainda não chegamos a uma reunião, uma discussão que permita ter esse acesso ao estádio. Eles ainda têm solicitações absurdas sobre outros contratos onde a gente tem negócios. E com isso as negociações entre a gente e a Odebrecht foram interrompidas até que a gente encontre um lugar comum. E a Rio 2016 está em processo de mobilização, né? Total. Quando é a previsão para fechamento e encerramento das atividades? Tem um período legal aí também? O período legal acaba em 23. O escritório que a gente está ocupando agora, que é na Rua da Assembleia 10, vai fechar em abril. Depois de abril até 2023 vai ter uma sala provavelmente no COB com advogados cuidando dessa dissolução. E todos esses imbróglios aí, esses reparos, acredito que até abril o desejo era que fossem feitos para vocês fecharem. E a gente está pronto para fazer, mas não sabe, né, como é que vai ser. Bom, e aí falando já da desmobilização, né, assim, tinha feito essa programação, na época a gente estava 4 meses do término dos jogos, agora a gente está um pouquinho mais. Quase 4 meses depois do término, um pouco mais, 6 meses depois. Exatamente. Você pode contar um pouco como é que começa o processo de mobilização pós-Jogos Paralímpicos? Como é que é? Porque todo mundo fica muito atento, né, no imediato pré e durante os jogos. E depois, para o senso comum, para o grande público, é como se o tema das Olimpíadas se resolvesse sozinho, né? Então, exceto com algumas questões como legado. Negativas, o pessoal fala... Você pode desmobilizar com dinheiro ou sem dinheiro. Se você tem dinheiro, você faz uma desmobilização lenta para garantir que tudo que você fizer vai estar bem feito. Se você não tem dinheiro, você tem que fazer uma desmobilização mais rápida. Que foi, obviamente, o nosso caso. Então, na primeira semana depois dos Jogos, a gente reduziu o comitê de 5.000 para 300 funcionários. Dos Jogos Paralímpicos. Primeira semana depois dos Paralímpicos. Então, você imagine, em uma semana a gente demitiu e processou a demissão de 4.700 pessoas. Com toda aquela carga emocional, com todo aquele chororô, com toda aquela coisa. Aí você começa a desmobilizar 2 tipos de novo. A parte logística e a parte física. Então, a desmobilização física é limpar as instalações das venues e tal, limpar, fechar e entregar. Não é limpar, dar uma embelezada e entregar, porque você não tem dinheiro. Então, quanto mais rápido você limpar, quanto mais rápido você entregar, melhor. Na parte logística, a gente tinha 3 armazéns lotados. A gente doou, para você ter uma ideia, 35.000 eletrodomésticos de linha branca para a Minha Casa e Minha Vida. Porque a gente tinha num depósito, saindo da Vila Olímpica, 35.000 geladeiras, máquinas de lavar, ar-condicionado, que você vai fazer com o quê? A gente ainda tentou vender bastante, doamos uma quantidade absurda para o governo do estado, para o governo municipal. O UERJ recebeu bastante coisa. O UERJ recebeu. E aí acontece, tem uns fatos curiosos, assim, 2 chamam bastante atenção.
A UERJ tem um supercomputador que estava paralisado por falta de bateria de UPS, de no break. E a gente tinha 30 baterias dessas. Eles precisavam de uma. Aí a gente viu no jornal e ligou pro cara, tá aqui, vem aqui pegar. Os caras foram lá em 2 dias pegaram 2, quer dizer, o dobro do que eles jamais precisavam. A gente doou colchões usados da Vila Olímpica pro governo do estado. O governo do estado está montando uma prisão especial no antigo batalhão da PM para receber os presos da Lava Jato. Entre eles o ex-governador Cabral, que vai ganhar um colchão grande e forte e ortopédico quando os colchões originais da cadeia são os fininhos. Então, assim, o governador, que foi muito envolvido no processo de candidatura, acaba beneficiado por um colchão X tudo que ele vai receber, que o Estado recebeu em doação da Rio 2016. A gente tentou fazer dinheiro, a gente tinha um potencial de 76 milhões de reais para fazer dinheiro com os bens que estavam em depósito. E, por exemplo, todos os colchões, todas as geladeiras, todas as televisões, todos os ar-condicionados, todos os edredons. Edredons, nós estamos falando de mais de 60 mil edredons. Almofadinha. Aí todo o material esportivo, redes, bolas, cestas, cadeira de juiz, traves, gols, grama artificial, grama verdadeira, ambulâncias de cavalo, 9. Nós damos 9 ambulâncias de cavalo. Aí no breakers, aí chillers de ar-condicionado. A gente tinha um credor que a gente devia 20 milhões que a gente pagou com peças de ar-condicionado. Só que a gente tinha uma pressão muito grande do tempo, porque o aluguel mensal dos nossos armazéns custava 6 milhões. Então a gente tinha que fechar os armazéns em janeiro. A gente foi até onde deu vendendo coisa, aí chegou uma hora que a gente abriu a porteira e doou tudo que sobrou. A gente só pode doar para governos e organizações não governamentais e tal, não sei o quê. Então a gente não podia doar para todo mundo, mas a gente acabou doando tudo. Os grandes beneficiários foram o Exército, que além de ter sido muito parceiro dos jogos o tempo inteiro, ainda tem facilidade em caminhões e rapazes para carregar os caminhões. Então o Exército foi lá, pegou um monte de coisa, o governo do estado pegou 60%. Como é que foi esse processo de escolha para onde ia? Primeira, a gente fez um portal de doações. Então as organizações se inscreviam nesse portal. Então a gente não doou nada para quem não estava inscrito. A inscrição no portal de doações exigia uma série de requisitos, muitos desses requisitos estabelecidos pelo esquema de isenção de imposto. Então 80% foi por aí. Às vezes tinha bens que a gente não conseguia doar e a gente identificava uma organização, depois pedia para essa organização se inscrever no portal, reunir os documentos necessários para daí a gente poder doar. Quando apertou aí que a gente tinha mais necessidade de doar do que candidatos a receber doações, a gente fez um acordo com o governo do estado e eles levaram tudo. Eu lembro, eu sou professora da UERJ também, né? E eu lembro de eu ir lá na reitoria no final do ano e falando assim, vocês já se inscreveram no portal? Vocês precisam se inscrever, né? Ainda mais nessas condições que a UERJ está, qualquer doação se inscreveram. É muito bem-vinda. Não, a gente já se inscreveu e tal, mas a gente está tendo dificuldade de ter alguma posição, a gente não sabe se a gente vai receber ou não. Eu acho que justamente porque vocês estavam nessa fase de tentar ainda ver o que vocês podiam vender. Né? E eles estavam exatamente muito empolgados com o rol, né? Porque seja material esportivo, material de escritório... Qualquer coisa. Enfim, a UERJ, né, é uma universidade que tem essa parte de educação física também receberia e tal. E eles contando da operação logística, né? Da dificuldade que era, por exemplo, para a UERJ conseguir caminhão nas condições que está, né? Para poder pegar as doações. Né? Mas você vê como é engraçado, por exemplo, a gente doou uma boa parte pro Exército, porque o Exército era assim. Amanhã tava um caminhão com um monte de cara vestido de verde botando as coisas para dentro. A UERJ não tem acesso a um telefone que liga para um general naquele, mas me empresta um caminhão e 2 recrutas para eu carregar, entendeu? Aí não... Enfim. E na minha leitura eu achava que vocês não podiam vender, eu achava que tudo deveria ser... A gente podia vender coisas que a gente
tinha comprado sem... A gente tinha, a lei olímpica dava uma isenção de imposto. Então, coisas que a gente comprou com isenção de imposto, a gente tinha que vender com um imposto. O comprador tinha que pagar o imposto. Então, muitas das nossas vendas ficaram inviáveis por causa disso. Por isso que a doação acabou vingando melhor. Era essa a minha dúvida, então era um pouco a função disso. E aí, isso é um ponto, acho que é importante, porque essas doações, por exemplo, não conseguiram ter uma repercussão na mídia. Né? Elas teve uma boa matéria no JN com um caminhão que a gente doou para Mariana. Sim. E fizeram uma bela matéria. Depois não, porque a gente já estava totalmente desmobilizado em termos de estrutura de comunicação. Embora eu continue no comitê até agora. E logística estava fazendo as coisas muito rápidas. Então logística começou, a gente estava numa fase de dezembro e janeiro, a gente inicialmente ficou muito assustado com o volume de dívidas que a gente tinha. Agora a gente já está percebendo que a gente ainda tem bastante dívida, mas agora a gente já tem um quadro e uma luz no fim do túnel. Então tinha muita gente preocupado ali com falência, concordata, vão vir aqui, vão pegar os bens dos diretores, sabe? Então na fase de novembro e dezembro tinha um clima meio de pânico ali, vamos se livrar, vamos encerrar. Que é por isso que eu disse no começo, que tem com dinheiro ou sem dinheiro. O com dinheiro te dá calma para, por exemplo, se o armazém onde as coisas estivessem guardadas fosse do governo, a gente teria tempo de organizar as doações, fazer tudo, ia demorar um tempão, mas a gente ia entregar. Como era privado, a gente tinha que entregar, senão ia pagar mais um aluguel. Então foi muito nessa linha. Era um pouco para saber como é que eram as estratégias de comunicação, justamente para dar visibilidade a essas doações, né? Então elas ficaram... A gente deu visibilidade do portal e a gente deu visibilidade que iam começar, que ia ter e tal. Isso a gente deu bastante. Mas o conceito de dar visibilidade e usar a comunicação, pelo menos do meu ponto de vista, ficou bastante mexido em termos dos jogos. Porque a gente comprovou cientificamente que você pode colocar uma matéria no JN e não ter repercussão alguma. Zero. A gente fez uma matéria uma vez de venda de tickets de 30 segundos no JN, positiva do começo ao fim, e ficou olhando para ver, agora vai vender tickets. Não vendeu um único ingresso. E no dia seguinte a gente publicou uma entrevista requentada com o Bolt na internet e vendeu 30 mil ingressos, entendeu? Então fica muito... Se você pensar a quantidade de pancada que o Rio tomou antes dos jogos, a gente ficaria imaginando que não ia ter jogos, ou que os jogos iam ser a coisa mais cansativa. Aí começam os jogos, todo mundo se anima, aí a gente começa a tomar pancada durante os jogos, Ryan Lott, essas coisas todas. E isso não tirou o brilho. Então, assim, o da publicidade ficou muito complexo hoje em dia. Você pode dar uma publicidade fazendo um plano de comunicação, entrando nas redes sociais, tal, mas não tem mais 2, 3 materinhas, 2, 3... Nem aqui, quer dizer, se tem o Globo, a gente publicou 2, 3 matérias no Globo, publicamos o Veja e publicamos o JN, das dissoluções e das doações. E não é tanta publicidade assim. Isso é um ponto interessante, né? A gente estava, eu e a outra coordenadora do projeto, a gente estava conversando semana passada com o ex-coordenador, né, de comunicação e imprensa da prefeitura. Da gestão o Rafa? Isso, exatamente. Rafa Lisboa. Isso. E ele estava contando um pouco isso, né? A dificuldade que é para botar uma pauta positiva e a frustração que muitas vezes tinha na prefeitura, dizendo, poxa, mas isso aqui bacana, não está sendo pauta, só é pauta o que é negativo, né? Ele falou assim, então a gente tem que começar, né? Isso ele estava contando que, porque ele também já vinha do outro lado. Eu acho que sem querer te interromper, eu acho que a discussão trava porque você está tentando dividir o mundo entre positivo e negativo. Nenhum jornal, nenhum veículo sério de mídia busca uma pauta por ela ser negativa, só negativa, como nenhum veículo busca uma pauta só por ela ser positiva. As pautas negativas, numa época que o Brasil está vivendo, elas tendem a aparecer mais como notícia.
A gente teve um exemplo essa semana no Globo, acho que no sábado, uma pauta de logística em cima da doação de material esportivo para as confederações. Todas as confederações, vamos conversar aqui, a maioria das confederações brasileiras é o fim da picada, são o fim da picada. Tanto de qualidade de administração de recursos, ética, compliance e tal. Então você tem casos, as grandes aberrações do planeta são a CBF, com todas aquelas discussões em torno dela, a CBDA, com o Coaraci há mais de 25 anos, a Taekwondo, com o cara proibido de assinar documentos, basquete, suspenso pela FIBA, por má administração e tal, malversação, tudo isso. Aí, um grupo desses caras, os piores, tênis de mesa, entendeu? Badminton, ligam pro Globo e falam, nós não recebemos material, burocracia e tal. Aí o Globo veio nos ouvir, a gente contou a história. O Globo deu a matéria pelo ângulo dos caras. Ignorou pela matéria, porque assim, o título assim, burocracia, legado olímpico impera na burocracia, é um bom título. Seria melhor se ele fosse verdade. Mas mesmo sem ser verdade, ele é um bom título. Então o jornal deu esse título e fez essa matéria com esse ângulo. Então assim, de 10 parágrafos, 8 parágrafos para os caras, metendo o pau nas doações, e um parágrafo para 2016 como outro lado, e um parágrafo de encerramento. Tem uma frase italiana que conta, que descreve mais ou menos esse fenômeno, que é se non è vero è bene trovato. E é meio isso, então pode não ser verdade, mas é um título ótimo. Então eu publico o título, se alguém reclamar que deu erro, eu corrijo. Então a gente se perdeu um pouco, depois a gente desistiu, mas a prefeitura, por causa do político, né, do Eduardo e tal, e mesmo o governo do estado também, eles ficam muito perdidos nessa dicotomia entre negativo e positivo, e essa dicotomia o público não avalia assim. O público avalia, pô, vi uma matéria metendo pau em vocês. Se o cara é nosso amigo, fala, pô, os caras estão metendo pau em vocês, por quê? Se o cara não é nosso amigo, fala, tá vendo? Tinha uma treta, olha aí a matéria e tal. E a divisão da sociedade, a polarização da sociedade a partir da Lava Jato, entre petistas e antipetistas, ou coxinhas e anticoxinhas, conforme você vê, o ângulo que você vê, dividiu o mundo entre noticiário positivo e negativo. Mas um evento do nível dos jogos, ele acaba transcendendo esse universo. E a missão de quem comunica é entender o que leva um jornalista e um editor a publicar uma matéria positiva ou negativa para poder atuar nos dois casos. Acho que era um pouco isso que o Rafael estava contando, né? Como é que algumas pessoas, alguns gestores, o próprio prefeito, né, o Eduardo Paes, tinha alguma frustração em determinados pontos quando divulgavam vamos dizer assim, algum avanço, alguma pauta que eles viam como muito positiva e não tinha a repercussão que eles achavam que deveriam ter, né? E um pouco essa mediação. Então, dois tipos de político importantes tomaram a decisão de contar suas próprias histórias e não depender mais da mídia. O presidente dos Estados Unidos e o prefeito de São Paulo. Então, o prefeito de São Paulo faz as notícias dele, publica as notícias dele, tira as fotos dele. O Dória, com capacete, com blá, 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 e esquece a mídia. A mídia gritando que ele é um palhaço, que ele faz isso, que não sei o que, não sei o que. E ele está, nesse momento, se divertindo com 48% de aprovação, uma das mais altas do país. Não sei quando dura, mas... E o Trump também já declarou que a imprensa fake news, bate na imprensa, não atende ninguém, faz o que quiser e publica o seu próprio Twitter. Toda noite ele vai lá, alguém dele vai lá e passa as notícias. Sei lá, uma longa história, mas é um pouco do tumulto gerado pela enorme amplitude dos canais, né? Você tem redes sociais, cada um comenta. A própria campanha Trump se divertiu fazendo fake news contra Hillary e tal. Então,
ficou um pouco terra de ninguém nesse período. E a frustração do cara não conseguir emplacar uma notícia positiva também pode ser compensada pelo fato do cara tentar botar falsa notícia positiva toda hora, né? A inauguração do portal, depois tem uma avenida em São Paulo que tem 4 túneis. Aí o então prefeito Paulo Maluf, túnel número 1, Maria Maluf, mãe dele, porque se não fosse minha mãe não estaria aqui. Túnel número 2, outro nome, até assim vai. E aí morreu o Senna. E estava tudo com o nome de amigo de político. Então o que ele fez? Ele chamou toda essa rua de Complexo Viário Ayrton Senna. Botou uma estátua do Senna e reinaugurou uma coisa que ele já tinha inaugurado 5, 6 vezes. Isso é fabricação de o falso positivo fabricado, que todos os prefeitos da história da humanidade fizeram a vida inteira. A frustração do Eduardo Paes enquanto prefeito é que ele não emplacava todas, emplacava a maioria, mas não emplacava todas. Mas enfim, longo debate. Voltando um pouco então para o processo de mobilização, você estava contando um pouco quando eu te interrompi para abordar um pouco mais. Então você pode retomar como é que era esse processo? Como é que você navega em torno da decisão de dar calote ou pagar todo mundo? Essa foi a grande questão. Essa é a primeira coisa que vem. Obviamente todo mundo decidiu por vamos pagar todo mundo, não pode oficializar um calote. Aí quando você decide que vai pagar todo mundo, que é o óbvio, mas nem sempre que é o correto, mas nem sempre é o usual, você começa a trabalhar você já sabe que você tem mais dívida do que dinheiro. Então você começa a trabalhar em coisas que vão acelerar a liberação de dinheiro. Então, por exemplo, que mostra como essa tática nem sempre é ideal. A gente falou, sai do Maracanã. A lei diz que a gente não pode ficar com bem público, vamos para cima, entrega esse estádio e vamos embora. Aí, se você tivesse pensado em pagar todo mundo, mas tivesse um pouco de dinheiro, você podia ter feito os 420 mil de concertos ali rapidinho e entregado um jeito que o Odebrecht não tinha como reclamar. Mas na decisão você fala, vamos entregar da maneira mais correta e mais barata possível, porque a gente precisa economizar para pagar todo mundo. A causa de pagar todo mundo parece ser tão justa e tão ideal que ela domina todas as suas ações. E aí você toma, ao meu ver, algumas ações equivocadas. Uma das que a gente tomou foi o Maracanã. Outra que a gente tomou foi não dar publicidade mais destacada às doações. Embora a gente tenha dado, e como eram muito positivas, as notícias não voaram como a gente queria que tivesse voado. Outra coisa, mantém o site mais tempo. Mas para manter o site, você tem que manter uma estrutura de gente que escreva no site, que produza conteúdo. Então você mantém a notícia... Então a gente foi desfazendo tudo isso. Então a gente foi perdendo a voz. Então esse foi o primeiro movimento. Estamos falando aí de novembro, mais ou menos. E aí, Mário, desculpa te interromper, você falou a decisão equivocada com o Maracanã, que seria entregar sem ter feito os reparos, é isso? Não, a decisão de entregar o Maracanã sem feitos os reparos não foi equivocada, foi única. Era essa a única opção que a gente tinha. Dentro das variáveis que a gente tinha ali. Entendeu? É que nem assim, pulou de paraquedas. Mas peraí, pulou de paraquedas por quê? Porque se o avião está caindo, a única opção que você tem é pular de paraquedas. Se o avião não ia cair, você pode esperar para arrumar a cadeirinha para depois pular de paraquedas. Então, quando a gente tomou essa série de decisões, a gente estava e está focado em pagar um maior número de pessoas. A segunda decisão que a gente tomou de grande porte nessa época... Novembro, mais ou menos. É uma decisão bem controversa do ponto de vista moral. Mas bem praticado por todo mundo. A gente fez o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos negociar com os nossos credores. Quem der desconto recebe primeiro. Não pode privilegiar. Então tá bom, mas vamos negociar com todo mundo e vamos pedir desconto para todo mundo. É moralmente controversa porque você pode dizer o seguinte, não, você assinou um contrato, paga o que está no contrato.
Mas nós sentamos e 20 mil credores, só 21 não aceitaram negociar. Então a gente começou a negociar. E aí que a dívida começou a cair e a nossa condição de pagar começou a aumentar. Quando eu cheguei para você e falo assim, eu entreguei o Maracanã sem consertar, sabendo que eu tinha consertado. É moralmente dúbia essa decisão. Você diria, como a mídia disse, como o público pensou, assim, peraí, se vocês pegaram o Maracanã, entrega do jeito que vocês pegaram. Aí eu vou dizer para essas pessoas, a gente já, mesmo sem fazer os reparos, a gente está entregando um Maracanã muito melhor do que a gente recebeu. Como assim? Ah, porque quando a gente recebeu do Odebrecht, a gente ia fazer um monte de coisas que não estavam planejadas, porque o Odebrecht não tinha feito. Vocês documentaram isso? Documentamos. Vocês contaram a história na época? Contamos. Mas não adiantou nada, porque na época você estava fazendo uma história de montar um estádio para cerimônia de abertura. Então, é moralmente questionável se devolver um estádio que você sabe que precisa de uns reparos sem os reparos. É. Mas você tem uma desculpa moral que você recebeu o estádio sem as condições que eles tinham dito que tinham, enfim. A negociação do contrato, você vai dizer, você assinou um contrato, você vai renegociar o que você já assinou, você não cumpre o seu compromisso? Eu cumpro o meu compromisso. Eu estou aqui honrando a minha dívida, mas eu só tenho condições de pagar até certo valor, então eu vou negociar. Mas por que você não se planejou? Não, eu me planejei, mas eu fiz o maior evento da história do país em condições muito adversas e a crise me impediu de ter mais dinheiro. Não, por que você não pegou do governo? Não, porque eu tomei a decisão de não pegar dinheiro público para os Jogos Olímpicos. A gente não ia pegar dinheiro público para os 2 jogos. No fim, teve que pegar para o Paralímpico. Nós tomamos essa decisão por uma coisa moralmente muito certa, que é não deixar contas para a sociedade pagar e não deixar um ônus para a sociedade pagar. Você repara que vai tendo um cruzamento de coisas que são moralmente certas e moralmente equivocadas. Se você, assim como as leis têm hierarquia, a gente tinha umas decisões hierarquizadas. Então, a hierarquia número 1, limpo, não tem tramóia. Pode quantos números quiser, quantas vezes quiser. Então, essa era a mãe de todas as diretrizes. A segunda diretriz é não receber dinheiro público, as long as we can, até onde a gente aguentar, e a gente aguentou que os Jogos Olímpicos não tiveram um centavo de dinheiro público. O ineditismo dessa decisão e a persistência com que a gente foi atrás dela é tão grande que ela apareceu como uma peça de ficção. A mídia e o público simplesmente não acreditam que isso aconteceu. E aí, quando você diz para os caras, olha, falta 70 milhões que a gente não pagou porque a prefeitura fez um convênio, recebeu as notas, aprovou as notas, publicou o convênio no Diário Oficial, mas não pagou. Aí o cara fala, mas você não falou em dinheiro privado? Eu falei, não, esses 70 milhões que faltou era dos Jogos Paralímpicos. Como a prefeitura não pagou, a gente teve que pagar as contas de lá, faltou 70 aqui. Então, do ponto de vista histórico e do ponto de vista organizacional, a desmobilização dos Jogos do Rio foi muito voltada por esse processo. Quanto de dívida a gente vai conseguir pagar, quando a gente vai falir, se é que a gente vai falir, e muitas decisões de outras áreas, como por exemplo comunicação, acabaram secundárias em face dessas duas maiores notícias. Hoje eu vou trazer porque eu consegui aprovar um dinheiro de 60 mil reais para fazer um concerto numa instalação que está deixando a gente muito preocupado. Você se reparou as imagens da Globo. O parque aquático era coberto com uma lona que tinha uma obra da Adriana Varejão. E essa lona foi deixada lá rasgada, porque o parque vai ser todo, o complexo aquático vai ser todo desmontado. E a gente conseguiu uma grana extra para ir lá e tirar a tela dela. Porque ela está frustradíssima em ver a tela dela, uma obra de arte toda rasgada, pendurada e tal, não sei o quê. E onde vai ser colocada essa? Não, ela já tá, não tem onde colocar. É uma obra que ela tem em Otim, que ela autorizou a gente a reproduzir na tela do parque aquático, que ia ser uma tela branca e acabou sendo uma tela azulada com as coisas dela. Eu lembro dela. Então hoje eu cheguei no conselho e falei, eu quero uma grana para ir tirar aquela. Mas para quê? Deixa lá!
você vai pegar grana que a gente vai pagar vocês. Eu falei, essa imagem é particularmente danosa. E ela pode valer reais. Reais ela não vai valer, mas ela pode valer goodwill, né? Pode valer boa vontade em relação a gente. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu gastar uma coisa nova no processo de solução para mexer com a imagem. A gente estava conduziu o processo de solução. Primeira prioridade, pagar todo mundo. Segunda prioridade, limpeza total, sem tramóia e tal. Em todas as decisões que a gente tomou foram para isso. E esses debates no comitê eram unânimes? Eu imagino que Não. deviam ser reuniões super, vamos dizer assim, tensas e Desde longas. novembro a gente se reúne todo dia às 10 da manhã. Todo dia? Todo dia. Não, todo dia útil. Não, sim. Não esperava vocês no final de semana. Todo Se bem dia. que pode acontecer. Todo dia. A gente vê todas as listas de credores, tudo. Então começa a reunião, quanto nós temos em caixa? Tanto. Quem credores temos para hoje? Esses. Quais credores a gente já negociou? Todo dia. A gente se reúne das 10 ao meio-dia. O Sidney Levi, o Renato Ciuchini e a Ana Paula, que são diretores, e eu, diretores executivos, mais um grupo de executivos que ficou, mais um grupo de funcionários que ficou. Então todo o comitê ocupa hoje. Aliás, era uma boa se vocês tivessem uma equipe de reportagem volante e filmar lá a instalação do comitê agora. Como é que é a dissolução, fisicamente? A gente adoraria. Na época até tinha até falado com Silvia, mas acho que ela até falou com você e alguém em cima disse que não era possível filmar é ótimo, eu misturei Silvia com filme. Filmar a desmontagem do comitê. Mas até seria interessante a gente ir lá filmar como eu acho que tem que ir lá. Hoje. Eu acho que tem que ir lá. Vai lá, vamos lá, o dia que vocês quiserem. As reuniões são às 10. Ótimo. Seria muito bacana, né? Mas imagino que devam ser reuniões, assim, bastante... Não, agora as reuniões, a gente... Você imagina, um processo dessa magnitude. Eu não me lembro de nenhuma reunião que quebrou o pau e saiu... então foda-se, estou saindo. Todas as reuniões acabam consensuais, mesmo quando divergem. Não, é divertido de ver. Vamos lá. A gente vai lá então filmar vocês. Uma equipe de historiadores metidos Um esforço de reportagem dos historiadores. E Mário, voltando até para uma questão aí que eu me lembrei, quando a gente esteve no comitê, agora não lembro mais se foi em novembro, acho que foi em novembro mais ou menos, um mês antes da sua entrevista, da sua primeira entrevista. A gente conversou lá sobre o processo de formação de uma memória da Rio 2016, né? E vocês inclusive têm, eu não sei como é que está isso, um projeto próprio de memória. Você pode contar pra gente como é que tá esse projeto? Isso faz parte Então, a preservação da memória dos jogos está fraturada, porque a necessidade de pagar todos os fornecedores venceu a necessidade de preservar a memória. As pessoas foram demitidas, então a gente está fazendo uma preservação física num método antigo. Guarda tudo numa sala onde eu tenho acesso, outra pessoa tem acesso, fica trancado numa chave. Aquela é a preservação. E agora, como a gente discutiu hoje no começo dessa conversa, a gente está buscando alternativas de dividir a tarefa de preservar como instituição de ensino ou como instituição especializada para garantir. O COB vai ficar alguma coisa, mas o COB tem um apetite muito restrito à parte de esportes. E a nossa preservação o nosso acervo de imagens tem muita coisa de tocha, tem muita coisa de preparação, tem muita coisa de montagem dos jogos que o COB já não tem tanto interesse. Que o COB, perdão, já não tem tanto interesse. E as publicações que vocês estavam fazendo? A gente teve que interromper, porque a gente teve que demitir todo mundo. Mas tem uma ideia de retomar? A equipe da a Silvia foi demitida, todo mundo. Tem um plano para retomar. Mas a gente provavelmente vai precisar de um patrocinador para fazer isso. E tem uma questão, né, que eu me dei conta agora, né, que você está falando que nessa coisa toda de tentar pagar todo mundo, finalzinho de tarde, você quer um café? Ou não estou tranquilo. Tá, tudo bem. Horário de verão.
nesse esforço de pagar todo mundo, né, e de como é que a comunicação, de como é que você lidava com essa repercussão, né, a gente teve também algumas reportagens e algumas manifestações, né, manifestações de uns funcionários, de ex-funcionários, também das pessoas que não recebiam o reembolso dos ingressos que tinham comprado. Eu lembro até que na primeira entrevista você estava recebendo ligação de jornalista querendo saber sobre isso, né? Como é que era a estratégia do ponto de vista da comunicação para lidar com esse tipo de repercussão, inclusive para dar, né, para divulgar esse objetivo do comitê que você falou, né, que era o primeiro pagar todo mundo? Então, a gente teve que usar, contrário ao nosso pedigree, ao nosso padrão, a gente teve que usar uma linha de comunicação reativa e defensiva. Ingressos. A gente estava fazendo reembolso automático através do cartão de crédito. Mas quando chegou um ano, compras feitas há mais de um ano ou compras feitas com cartão de débito não podiam ser reembolsadas automaticamente. A operadora de cartão teve que montar um sistema que ia ser muito caro para fazer esse reembolso dessas pessoas. Então, a gente pegou 40... Primeiro era 120 mil. Depois a gente pagou com o cartão o máximo que deu e sobraram 40 mil. E aí a gente começou a fazer o reembolso manual dessas 40 mil pessoas. Hoje tem uma estatística muito engraçada. Faltam reembolsar 50 pessoas de 40 mil. E 5 mil pessoas não responderam a nenhum chamado. Nós mandamos pelo menos 12 e-mails para o e-mail que essas pessoas usaram para comprar o ingresso. Nós publicamos anúncio no jornal e nós temos várias reportagens. E 5 mil pessoas não reagem. Então, essas 50 pessoas que a gente tem os dados e ainda não pagou foi porque eles deram dados inconsistentes. Mas a gente pagou todo mundo, menos aqueles que não quiseram ser pagos. Então essa é a primeira história. As outras histórias negativas que vinham eram muito em cima do Maracanã e muito em cima do calote. Era a famosa frase, o famoso clichê, calote olímpico. Outro dia foi um repórter da AP, o Steve Wade, que foi um repórter que a gente lutou muito, né, nos jogos, principalmente com a questão da Baía de Guanabara. A AP fez teste independente, vocês descobriram isso. Aí o Steve foi fazer uma entrevista com o Sidney Levy lá no comitê. O comitê é uma salinha, é um conjunto com 3 salas, todos sem nada na parede. É um conjunto que estava lá, pertence ao COB e foi usado pela gente. O Steve entrou lá e começou a ficar deprimido. Pô, vocês fizeram as Olimpíadas, agora vocês estão aqui nesse escritório chechelento, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão deprimidos e tal? Ele falou, não. No começo a gente ficou, os primeiros dias eram bem deprimentes. Mas a gente depois percebeu que é o seguinte, se a gente conseguir fechar isso, mesmo que a gente não consiga pagar todo mundo, que a gente acha que vai conseguir, mas se a gente fechar isso e for até o limite das nossas possibilidades e tal, a gente está honrando os compromissos e o esforço que a gente fez durante os jogos. Quem já tem emprego, quem já saiu e tal, foi seguir a vida, segue a vida, normal. Mas quem está lá ainda pode colaborar no fechamento. Então, assim, a gente tem plena consciência que a gente está no caminho certo. Vai pagar o máximo de gente que a gente conseguir pagar. Vai cuidar o melhor possível do que a gente conseguir cuidar em termos de memória. Se a gente não conseguir cuidar, vai passar para alguém que saiba cuidar. E na parte de comunicação, talvez seja a única área que a gente se arrependa por ter que usar uma linguagem reativa e defensiva. Que não foi em todos os momentos... Não foi usada nunca. A nossa era sempre proativa e diálogo, né? Nem na Água Verde, nem no Ryan Lott, na Bala Perdida, em Deodoro, a gente usou uma linguagem defensiva e negativa. E reativa. Mas acontece isso quando acaba a grana. Você é obrigado a fazer sacrifícios que fogem. Mas pelo menos os princípios centrais da nossa estrutura, enfim, da nossa filosofia de jogos, a gente manteve. Não pegou dinheiro público e foi a luta de honrar os compromissos.
E, Mário, agora já indo pro... antes da gente ir pro balanço dessa longa experiência, dessa longa jornada que ainda não chegou ao fim, né? Queria saber como é que está sendo o processo de transmissão de conhecimento para Tóquio. Se a Rio 2016 ainda continua envolvida ou se isso já foi passado. O processo de transmissão de conhecimento para Tóquio, que em linguagem olímpica chama debriefing, foi contaminado por uma série de decisões do Comitê Olímpico Internacional. Eles mudaram o processo. Eles têm problemas com a organização dos Jogos de Tóquio e não queriam deixar que a nossa experiência fosse transmitida diretamente para os japoneses. Eles fizeram mudanças estruturais no processo de debriefing que colocou a gente basicamente como fantoche da transmissão de conhecimento. Então, em várias sessões, ou em todas, nas minhas todas, eles fizeram uma mesa redonda com 2 membros do COI, ou selecionados pelo COI, e 2 membros da Rio 16. E as perguntas eram feitas por outros membros do COI. E era engraçado, porque eles se deram ao luxo de botar a resposta sugerida no teleprompter. Então, por exemplo, o cara perguntava qual a importância foi do planejamento. Eu podia querer responder, olha, não adianta perder tempo com planejamento, você tem que perder tempo com a organização dos jogos. E vinha a respostinha ali. O planejamento é muito importante para o sucesso dos jogos. Vocês têm que começar a fazer esse planejamento o mais cedo possível. Então o COI tinha uma série de mensagens que ele precisava passar para os japoneses em novembro e não teve a elegância de fazer isso sozinho. Ele usou o debriefing e a nossa imagem e as nossas presenças, inclusive a do prefeito, para passar a mensagem que ele precisava passar para os japoneses. Então, para garantir que ele ia passar, ele fechou todos os buracos, montou um sistema de talk show. Então, por exemplo, na entrevista de comunicação, eu fui entrevistado pelo Bill. Já vou te dar o nome dele. Pelo Bill, que é um consultor do COI que trabalhou em Londres. E o Bill me perguntava coisas e cada pergunta que ele fazia aparecia a resposta sugerida. Então, uma ou duas eu respondia de acordo com a resposta sugerida e os caras, boa, e outras eu respondia um pouco na trave. Então, pra gente foi bem constrangedor. Bom, eu não lembro o nome do Bill, depois eu lembro. Pra gente foi bastante constrangedor porque a gente não conseguiu passar para Tóquio exatamente o que a gente acha que deveria ter passado. Tóquio está indo num caminho oposto ao nosso. Ele não está definindo claramente o legado. E o problema principal deles é over budget, não é under budget. Então o COI tem feito um esforço grande lá para ver se os japoneses reduzem o budget e fazem jogos mais econômicos. E os japoneses não querem. Eles falam, dinheiro não é problema, nós vamos gastar o que tiver que gastar para fazer bons jogos. E o que você gostaria de ter passado para os japoneses que você não conseguiu? Várias coisas. Uma que tem que economizar, 2 que tem que ter foco, 3 que pelo menos dá para reduzir as pedidas do COI pelo menos 30%, ainda vai sobrar coisa. 4, todo esse universo de comunicação, todo esse exercício de comunicação que a gente fez, proativa, com diálogo, coloquial, todo instrumental. A gente foi os jogos... Eu disse isso numa reunião do COI e os caras ficaram bravos, mas é verdade. O Rio foi os jogos foram os jogos mais fiscalizados, mais baratos e provavelmente os mais influentes da história. Porque o fato de a gente ter conseguido fazer os jogos mais baratos e o fato de a gente ter conseguido se defender do excesso de fiscalização torna a gente mais influente, porque outros jogos como Los Angeles, Paris estão copiando esse modelo. Tóquio não vai dar tempo de copiar tudo porque a gente não teve esse acesso. Agora, os japoneses vieram, né, durante os jogos ou pré-jogos, em alguns sempre eventos, sempre mediados. Sempre tutelados pelo COI. Uhum. E as conversas com o Comitê Paralímpico Internacional? A relação com o Comitê Paralímpico Internacional azedou muito cedo no processo. Azedou por vários motivos, mas 2 são mais prominentes. Primeiro, o Comitê Paralímpico
se coloca invariavelmente na posição de ficar pedindo coisa. É uma posição pedinte. E quando não atendido, ele vai à mídia e usa, coitadinhos dos atletas paralímpicos ou deficientes que não têm essa coisa. Quando o Comitê Paralímpico chegou nos Jogos do Rio, no final uma semana antes da transição, a gente estava fazendo jogos, eles chegaram, a gente disse, olha, nós vamos, assim como a gente tinha dito para os Olímpicos, a gente disse, nós vamos ter que cortar várias coisas porque a gente não tem dinheiro para fazer os jogos todos. Imediatamente eles foram para Brasília e começaram a dizer que a gente estava... Isso internacional? Ou internacional, com a ajuda do nacional. E começaram a reclamar da gente, dizer para a mídia e tal. E a mídia inglesa, de onde eles vêm, compra imediatamente isso. Olha, gastam fortunas com os que eles chamam Fat Cats do IOC, mas não põe um centavo para os atletas paralímpicos. O governo federal caiu nesse conto e deu a promessa de dar 100 milhões do governo federal, 150 para a prefeitura, que eles acabaram não dando, mas prometeram e os jogos começaram em cima disso. Quando a gente chegou em Tóquio, eles se irritaram com as primeiras respostas do Sidney e minhas de que os Jogos Paralímpicos quase não saíram, mas quando saíram foram ótimos e tal. E a gente meio definiu os jogos como surpreendentemente ótimos. E eles achavam que a gente não podia ter dito isso, porque desde Londres os jogos tinham que ser considerados ótimos. E é evidente que os Jogos de Londres são um ponto fora da curva. E que o Brasil é muito mais um ponto na curva do que foi Londres. Mas isso é uma outra discussão. Aí eles continuaram... Aí eles tentaram colocar no release de Tóquio declarações que a gente não concordava. E a regra olímpica diz que se a gente não concorda, não pode colocar. Então teve uma disputa ali de release que foi bastante feia. E quando eles chegaram logo no começo do mês de dezembro, ou no começo do mês de janeiro, de repente, eles soltaram para a imprensa inteira que a gente não tinha pago o Travel Grant, que evidentemente a gente não tinha pago. Mas eles soltaram como uma forma de pressionar. Coitadinho dos comitês paralímpicos da África, com um atleta só, deficiente, não pagou do próprio bolso para viajar, e Rio 2016 ganhou essa fortuna e não pagou. E a gente não tinha pago porque a gente não tinha recebido dinheiro do governo. Quando a gente efetivamente pagou, eles não noticiaram na mídia que a gente já tinha pago. Então, objetivamente falando, a gente não tem muita conversa com os paralímpicos, com os dois comitês, o IPC e o CPB. E espera não ter mesmo. Porque a postura que eles se colocam diante dos comitês organizadores é muito gananciosa e eles usam as necessidades dos atletas deles como desculpa para obter mais e mais vantagens, mais e mais recursos. Então a gente entende, eu pelo menos entendo que há uma desvirtuação completa do movimento paralímpico na forma com que os dirigentes paralímpicos fazem esse tipo de negociação e de divulgação. Tinha uma discussão tácita. O COI só foi à mídia uma vez em Belek e o Paralímpicos foi várias vezes. Toda hora eles iam. Toda hora eles vazavam que a gente não estava fazendo uma coisa para ir para... E aquela estratégia de One Voice com os comitês paralímpicos? Não, hoje os Paralímpicos, em 20 de fevereiro, devem para a gente $1,5 milhão que não pagaram. Mas eles nunca fizeram parte dessa estratégia de comunicação de One Voice, né? Que você comentou. Não, a One Voice... Não fazem parte. Fizeram mal e porcamente durante os jogos, mas oportunamente sempre desrespeitaram. Uhum. Os Olímpicos desrespeitaram uma vez em Belek e uma vez na crise da Vila. Mas logo a Austrália deu 2, 3 declarações bombásticas, depois voltou ao rebanho. Uhum. No ambiente olímpico, a One Voice é muito mais respeitado e desejado do que no Paralímpico. O Paralímpico é aquela história, One Voice para eles e para nós não. E no caso do COI, o COI tem uma postura de acompanhamento das obras, né? Do acompanhamento... O Paralímpicos também tem. É isso que eu queria... Tem, é muito parecido. E nesse ponto é... E o Paralímpico também tem, né? Tanto os dois comitês, né? Tanto o internacional quanto o nacional, o brasileiro. O nacional brasileiro, no caso dos Jogos Rio 2016, ele foi totalmente
alinhado com o internacional, porque o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro é candidato a presidente do Internacional. Ele é vice-presidente do Internacional e candidato a presidente. Então ele agiu como se ele fosse membro do IPC e não como se ele fosse membro do Comitê Organizador do Brasil. O Andrew Parsons. O Andrew, E o IPC e o CBP, eles têm também uma estratégia de, vamos dizer assim, de passagem, de transmissão de conhecimento? Tem, eles... Não, eles... Para economizar, eles fazem tudo na saia do COI. Então eles foram para Tóquio dentro do debriefing de Tóquio. Tinham reuniões, tinham sessões que eram paralímpicas. As sessões paralímpicas, diga-se de passagem, foram mais honestas que as sessões olímpicas, porque as sessões paralímpicas a gente falava o que a gente queria, não tinha aquele formato de talk show com perguntas pré-alinhadas. E como é que era o formato? Clássico. Cada um ia lá e apresentava, contava a sua história com o seu PowerPoint. E depois abria para perguntas? E como é que foi? E você fez parte do processo que recebeu Londres? Não. Né? Não, você eu já entrei entrou... depois. Mas você tem notícias disso? Isso também foi Londres, o debriefing COI? de Londres foi... Não, totalmente independente. E foi um grande evento aqui no Brasil, uma grande estrutura, foi bacana. Mas eu não participei. Bom, então agora sim, a gente indo pro balanço, né? Tem uma questão da... Antes de eu entrar numa pergunta que é mais diretamente ligada ao COI, né? Queria te ouvir, assim, qual o balanço que você faz hoje da atuação do comitê ao longo de todo esse processo, desde o momento que você entrou? Né? Comitê Rio 2016? Isso, Comitê Rio 2016. Olha, eu acho que a gente leva no meu modo de ver, acho que a gente leva um 9. A gente realizou os jogos foram excelentes, para não dizer impecáveis. A gente teve um probleminha de segurança no primeiro dia, de alimentação no segundo, terceiro, depois foi embora. A gente não atacou ninguém, a gente segurou a onda do governo que, com todas as suas idiosincrasias, 3 níveis de governo diferentes, 2 presidentes, uma das maiores crises econômicas da história recente do país. A gente soube ser inovador, a gente soube... O desperdício veio todo de orientação dos mais experientes, do COI. Tudo que a gente desperdiçou veio deles. Compra mais isso. Entendeu? 13 obstáculos na corrida, na prova de cross, precisava de 9 ambulâncias. Querem 9 ambulâncias? Pusemos 9 ambulâncias equinas, não é muito fácil. Então, eu acho que assim, o comitê, os voluntários foram muito bem. A gente cometeu erros técnicos de principiante. Que se eu for ficar citando ele, eu posso manchar a atuação de gente que se dedicou ao máximo. Mas a gente entregou tudo o que tinha que entregar. Os jogos saíram super bem. Não houve nenhuma competição fora do horário. Nenhuma competição atrasou nos 2 jogos. A cerimônia de abertura foi inesquecível dos 2 jogos. As de encerramento, a Paralímpico caiu um pouco, mas a Olímpica foi espetacular. A gente mostrou que é possível fazer um evento dessa magnitude sem dinheiro público. Foi a primeira vez que os jogos saíram sem dinheiro público. Sendo que em Paris, em Beijing e Londres, a quantidade de dinheiro público foi brutal. Londres fez os jogos com 5,1 bilhões de pounds. Nós fizemos com 2,8 bilhões de dólares. Então é praticamente a metade do custo de Londres. O comitê, como eu te disse, cometeu alguns erros de principiante e teve tempo de corrigir quase todos os seus erros. As equipes diretoras mantiveram um super nível de conversa. O grupo mais restrito dos diretores executivos navegou unido até o fim, em condições de temperatura e pressão absurdas. Então acho que a atuação do comitê foi ótima. Foi nota 9 com certeza. E acho que algumas áreas, a área de operações que o Rodrigo Tostes levou, certamente merece um 10, apesar dos pequenos problemas. E acho que o comitê surpreendeu tanto ao COI, à mídia e ao público. E talvez pelo volume da surpresa não tenha recebido a atenção que merecia e o carinho que a gente esperava. Mas acho que a experiência dos jogos para o Brasil foi muito positiva
E acho que ela foi muito positiva, especialmente pela forma com que o comitê se portou. E se hoje eu chegasse para você e falasse assim, então, Mário, a gente vai começar a organizar de novo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Que tipo de estratégias, que tipo de atividades você repetiria e outras você ajustaria? Do ponto de vista da comunicação, pelo menos. Eu teria sido mais agressivo na parte digital e redes sociais mais cedo. A gente só foi agressivo no Games Time. Eu cortaria muito mais coisa. No comitê como um todo, eu cortaria muito mais coisa. Eu cortaria 30% do que a gente comprou e do que a gente gastou. Eu gastaria quase nada em Londres. A gente gastou uma fortuna em Londres com Casa do Brasil e tal. Eu teria menos voluntários. Eu teria uns jogos ainda mais enxutos. E o resto faria tudo igual. Na área de comunicação, eu só ativaria digital um pouco mais cedo. Mas, pelo visto, essa ideia de começar do zero, organizar os jogos, não foi tão... Eu faria. Porque algumas pessoas saíram, a gente fazendo perguntas semelhantes, saíram daqui, não, acho que eu não estou preparado para organizar. Não, eu faria um novo amanhã. Algumas pessoas A única assim, coisa é que... de férias, no período sabático. Não precisaria. Mas assim, não tem outro. Essa que é a grande mágica, entendeu? Os Jogos Olímpicos no Brasil, nossa geração não vai ver outro. Então eu poderia fazer o de Tóquio, mas não teria tanto impacto, porque é em Tóquio, não é na minha cidade, entendeu? Não é no meu país. Mas foi uma experiência incrível. Incrível. E um pouco para fechar, né? Queria te ouvir se você, quando você teve notícias sobre essa experiência, esse projeto que a gente estava fazendo, qual é a sua percepção sobre esse tipo de iniciativa? Então, por uma questão pessoal e pelo fato que quando a gente fez a primeira conversa foi muito ainda em cima do final dos jogos e tal, não sei o quê, as informações que eu tenho sobre o que vocês estão fazendo são muito fragmentadas. Então, em geral, estão fazendo um projeto de documentação dos Jogos Olímpicos, estão ouvindo muita gente e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho ótimo que isso seja feito, porque eu acho que, além de não ser missão da mídia, a gente não pode confiar na mídia. Por ofício, a mídia não é mais isenta. Então, eu acho fundamental que a história do Brasil tenha uma análise crítica técnica de toda essa aventura. Então, para a gente é, ao mesmo tempo, orgulho, como uma sensação de que isso é devido, entendeu? E eu espero tudo que eu puder fazer para colaborar ao máximo para que esse processo tenha a relevância que a gente percebe que tem para vocês, né? Quer dizer, vocês estão dispostas, dedicadas, ralando ali para reconstruir uma história. É engraçado você fazer história com a história acontecendo um pouco. Mas quando você vê pelas entrevistas, quando você vê pela quantidade de papéis que você tem na mesa, pela quantidade de anotações que você faz e tal, você percebe que quando você conta a história de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, essa história acaba em pequenos parágrafos. Quando você conta a história de uma coisa que aconteceu enquanto você estava contando a história, fica gigantesco, né? Porque você ainda não tem o distanciamento histórico para saber o que é realmente importante. E nem é o objetivo desse estudo ter o distanciamento histórico. O objetivo é captar o maior número de documentos possível, justamente para que no futuro as pessoas possam fazer a análise histórica com mais elementos. Acho bem legal. Legal. Então, não sei se tem alguma outra... Espero que a gente consiga, né, fazer a altura do... Bom, agora você dá bola até com vocês, agora você tem que caprichar. E, bom, tem alguma questão que a gente não tenha abordado na primeira, no segundo encontro, alguma... Eu acho que tá livre, né? É isso que eu falei. As perguntas não, eu acho que, quer dizer, não tanto pelas perguntas que eu tenho que abordar ou não, mas eu acho que tem dois temas que são centrais na construção desses jogos. Um é a relação do COI. Nós, o Brasil... O presidente do COI foi ao presidente do Brasil 4 vezes. A FIFA vinha aqui fazer uma Copa e era o vilão e tal. Então,
A relação do comitê, dos jogos e do Brasil com o COI é muito rica. E acho que, na medida do possível, vocês vão se divertir explorando ela um pouco, até por uma questão histórica. E acho que... Eu não sei como é que eu coloco isso, mas assim... Porque eu ia fazer uma frase, mas eu falei, pô, mas será que isso vai ser de outra forma? Eu tenho dúvidas se, quando a gente for escrever a história desse ano, você tem 3 fatos gigantescos do ano de 2016. Você tem um fato chamado Lava Jato, um fato chamado impeachment e um fato chamado Jogos Olímpicos. Eu ia falar para vocês que eu achava que os Jogos Olímpicos ia sobreviver esse ano com mais destaque do que os outros 2 fatos. Aí no meio da frase eu falei, não, provavelmente a gente vai perder. Eu acho que na história a gente vai ganhar da Lava Jato e vai perder para o impeachment. Mas a gente tem chance de ganhar do impeachment também, e aí eu acho que a gente teria o lugar justo. Quer dizer, pegar uma medalha de ouro como o fato mais importante deste ano, pra gente seria uma recompensa interessante.